Olá, com esse vídeo aqui daremos continuidade ao assunto de dilatação térmica, mais especificamente dilatação linear. Vou trabalhar com o exercício que está no livro de vocês, tá? Então vocês podem encontrar esse exercício com os mesmos dados no livro, tá? Eu só dei uma alterada aqui no enunciado, algumas partes, mas o exercício basicamente está no livro de vocês, tá? Olha só, questão 1. O magneto do X-Men atraiu uma barra de alumínio que apresenta comprimento de 2 metros a temperatura de 15 graus Celsius. Essa barra foi aquecida por ele até a temperatura de 40 graus Celsius. Considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio, né, que é o alfa, igual a 23 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, calcule a variação no comprimento da barra após o aquecimento e o seu comprimento final. Não se assustem, não se apavorem, né, com esses dados, com esses valores negativos aqui, tá, elevados aqui. Nós vamos tentar fazer passo a passo e eu vou tentar aqui transformar esse exercício no mais fácil possível para vocês poderem entender. Tá? Esse aqui é um problema de dilatação. Nós já vimos lá, quem não viu, né, deveria ter assistido lá o nosso vídeo da parte conceitual. Tá? Eu explico para vocês detalhadamente como que a gente chega nas fórmulas, a bagagem toda conceitual que vocês precisam ter para chegar nesse vídeo aqui. Nós já vimos que dilatação tem a ver com o corpo estar sofrendo aquecimento, aumentando seu grau de dilatação molecular e aumentando de tamanho. Tá? Para calcular então dilatação, saber quanto que um corpo aumentou, a gente precisa lembrar de alguns dados, né? Que são basicamente o comprimento inicial do corpo, saber, né, o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura. Tá? Então vou até colocar a formulinha aqui para a gente poder estar reforçando. Tá? Lembrando, gente, que se vocês gravarem uma fórmula, você gravar a fórmula de variação, né, do comprimento, né, você consegue gravar a de variação da superfície e a de variação volumétrica, tá, na dilatação, porque só muda ali, né, a parte do comprimento, né, que ao invés de comprimento inicial você pode considerar como área inicial ou volume inicial. O coeficiente de dilatação, né, você vai utilizar alfa, beta ou gama, de acordo se é uma ou duas ou três dimensões, e a variação da temperatura vai ser sempre igual ali a essa parte da fórmula. Tá? Eu vou botar aqui para a gente poder estar resolvendo o problema, dando uma revisada na parte teórica. Então, nós já temos aqui a nossa formulinha lá, revisando. Ó, eu quero saber quanto que vai aumentar aqui do meu comprimento, que é meu ΔL. Basta eu já utilizar, né, aqui meu comprimento inicial, multiplicar pelo alfa que eu já tenho e descobrir a variação de temperatura. Gente, como que eu vou fazer a variação de temperatura aqui? Ele diz aqui no problema que houve um aquecimento de 15 graus, né, quando ele estava em 15 graus, e passou para 40 graus Celsius. Ou seja, lembrando, gente, sempre que variação é o final menos o inicial. Então, qual foi a temperatura final? 40 graus Celsius. Qual foi a temperatura inicial? 15. Então, só a gente subtrair 40 menos 15 que a gente chega aqui na variação da temperatura para jogar na fórmula. Então, gente, ó, recapitulando aqui, né? Temperatura inicial 15 graus Celsius, temperatura final, né, após o aquecimento 40 graus Celsius. Então, a minha variação de temperatura para eu descobrir aqui é só pegar a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial. Ou seja, variou aqui, 40 menos 15, variou 25 graus Celsius. Tá? Sempre que vocês tiverem, pode ser em qualquer fórmula de física, tá, gente? Esse delta aqui acompanhado de alguma coisa é sempre variação. Final menos inicial. Então, temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Então, a variação foi de 25 graus Celsius. Então, agora, gente, é só a gente substituir aqui na fórmula para saber quanto que variou, né? Quanto que aumentou essa barra aqui após o aquecimento. É só pegar o comprimento inicial, que é 2, multiplicar por esse valor alfa aqui e o 25. Então, vou colocar aqui do lado, né, os valores aqui para a gente começar a fazer essa multiplicação. E vou dar um macete para vocês, porque não se assustem com esse 10 elevado a menos 6, tá? Que nós vamos aqui fazer a multiplicação, vou deixar essa parte por último, e aí vou ensinar um macetezinho para vocês poderem andar com vírgula aqui e chegarem na variação no comprimento de forma bem tranquila. Substituindo na fórmula então, gente, olha só, eu tenho ΔL, que eu quero saber como é a variação do comprimento, vai ser igual a L, né, inicial, ou seja, meu comprimento inicial é 2 metros, então vou botar aqui, ó, 2, tá? Então, esse 2 aqui, estou substituindo aqui, tá? Vezes alfa. O alfa, gente, é esse valor aqui, ó, 23 vezes 10 na menos 6. Então, eu botei aqui, ó, 23 vezes 10 na menos 6. Substituir aqui no lugar do alfa.
E variação de temperatura, 25 graus, tá? Então coloquei aqui. Gente, o que eu fiz até agora foi só substituir valores na fórmula, tá? Valores que nós já batemos aqui, eu expliquei para vocês, ó, tá? O comprimento inicial, alfa e variação de temperatura, ó, tá tudo aqui, tá? O que nós calculamos foi só a variação de temperatura e os outros dados já estavam aqui pra gente, né? Pra gente poder chegar. Agora o que eu vou fazer aqui, gente? Preste atenção, tá? Isso aqui é importante. Vocês podem fazer isso aqui de outras formas, tá? Você poderia já deduzir esse 10 na menos 6, escrever com 0, 0, tem outras maneiras de se calcular aqui, mas vou ensinar de uma maneira que eu acho mais prática. O que você vai fazer? Esquece esse 10 na menos 6 aqui. Você vai multiplicar o 2 vezes 23 vezes 25. Ok? Ó, recapitulando. Você vai multiplicar o 2 vezes o 23 vezes o 25. Eu vou até facilitar para vocês aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar essa multiplicação aqui e deixar o 10 na menos 6 lá no cantinho, isolado, tá? Porque aí, depois que você multiplicar isso tudo, aí você só vai precisar dar vírgula, tá? Fazendo aqui fica mais fácil, tá? Eu vou ordenar aqui e depois eu faço a multiplicação. Então, eu organizei aqui, gente, olha só, eu não calculei nada ainda, tá? Eu só estou ensinando vocês um macete que eu acredito que facilite mais, tá? Primeiro, vocês organizam isso aqui, tá? A multiplicação, ó. Você vai multiplicar o 2 vezes 23 vezes 25, tá? Você vai multiplicar os números inteiros. Depois, né, você vai deixar, né, esse 10 elevado a menos 6 aqui isolado, tá? Esse macete, gente, serve para todos os cálculos que nós formos fazer aqui relacionados à dilatação. Então, pode ser no linear, pode ser no superficial, pode ser no volumétrico, faz sempre isso. Separa os valores absolutos que estão aqui, os números inteiros, na verdade, multiplica eles e deixa esse valor com número negativo aqui isolado. Porque aí no final a gente conta as vírgulas, tá? Então olha só, a gente já consegue multiplicar aqui, ó, 2 vezes 23 vezes 25. 2 vezes 23 vai dar 46. 46 vezes 25 vai dar aqui pra gente o valor de 1150. Então com esse valor de 1150 eu vou colocar aqui e vou botar multiplicado, né, por 10 na menos 6. Gente, até aqui tá tranquilo, olha só. Por mais que você tenha um pavor de matemática, você deteste essa disciplina, você tenha muita dificuldade com números, até aqui, gente, não tem mistério nenhum, tá? Por quê? Você só multiplicou números inteiros. Você pegou o 2 vezes 23 vezes 25. Continha de multiplicação básica, você aprende lá, né, no fundamental. Agora, você já tem esse valor aqui e você está multiplicando a 10 na menos 6. O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Eu vou escrever o 1150 e nós vamos pegar nessa última casa e vamos andar 6 casinhas, né? Porque aqui não está na menos 6. Nós vamos deixar a vírgula aqui e vamos andar 6 casas, né? E aí, o que tiver de buraco aqui vazio, né? A gente coloca com 0. Somente isso, tranquilo? Aí a gente vai descobrir o valor aqui do comprimento, quanto que aumentou de comprimento, afinal de contas. Então, eu botei o valor aqui, gente, antes que vocês aí falem assim, professor, meu Deus, o que o senhor fez aí? Tá difícil isso aqui? Olha só, o que eu falei para vocês? Escrevam 1150, né? Tá aqui, ó, esse valor 1150 tá aqui. Aqui não tá menos 6, o que você vai fazer? Você vai botar a vírgulazinha aqui, tá? Aí você vai contar quantas casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a vírgula aqui. Tranquilo? Então, ó, eu só andei 6 casas aqui para cá, para a esquerda, tá? Dei a vírgula 6 casas e pronto, cheguei no valor aqui. Tranquilo, gente? Sem mistério, tá? Então, olha só. O que significa esse 0,00 115 aqui metros. Isso aqui significa quanto que aumentou. Mas, professor, parece que aumentou pouco. Realmente, porque tem dilatações que é quase que imperceptível a olho nu. A gente não consegue perceber, tá? Mas o corpo geralmente aumenta. Para você poder conseguir visualizar isso aqui, né? Você teria primeiro que ter uma variação de temperatura maior e ter um comprimento maior do que 2 metros. De repente essa barra aqui fosse de uns, sei lá, 200 metros, né, com uma variação de temperatura, sei lá, de 100 graus, você consegue visualizar melhor, né, isso aqui já começa a entrar numa ordem de alguns centímetros, mais fácil você perceber, tá? Mas pequenas dilatações, gente, já é capaz muitas vezes de entortar, né, um trilho de um trem, né, um trilho de um trem já é capaz de provocar rachaduras numa ponte, tá? Se não tiver junta de dilatação. Então, a gente tem que considerar a dilatação nos nossos cálculos, beleza? Agora, olha só, a gente respondeu a primeira parte da questão, né? Aqui, ó, calcule a variação do comprimento. Beleza, a variação do comprimento foi isso aqui, ΔL. Agora, falta calcular o comprimento da barra após o aquecimento, tá?
né, o comprimento final, né? A variação no comprimento a gente já calculou. Falta agora calcular o comprimento final. Quanto que fica, né? Porque a variação a gente já fez. Quanto que vai ficar agora o comprimento final? Gente, lembra que eu falei com você que variação do comprimento era quanto que você aumenta a barra aqui? Então, ó, eu estou aumentando essa barra aqui, né? Então, basta eu somar com esses 2 metros. Então, eu vou somar 2 com isso aqui. Gente, se eu olhar aqui na questão posicional, o 2 fica aqui depois da vírgula, né? Então, você vai somar 2 mais 0,00150, né? Então, é só você somar isso aqui que você vai chegar no comprimento final. Então, eu fiz aqui a soma. Gente, não se desespera, tá? Olha só, tranquilo, ó. 2, esse 2 aqui é um número inteiro. Então ele vai somar aqui, ó. Então você vai botar 2 mais, né, esse zero aqui, se você fizer a continha de mais, né, você botaria o 2 em cima do zero aqui, aí fica 2,001150. Se você quiser, você pode até tirar esse zero daqui, porque não tem necessidade, tá? Nessa posição aqui. Então você consegue descobrir o comprimento final. Então a barra aqui, a gente, aumentou pouco. Sim, mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com um trilho de trem, ou alguma coisa nesse sentido, como eu acabei de falar, esse tamanho faz muita diferença, tá? É um pouquinho aqui, um tamanho pequeno, mas já faz a diferença, tá? Então aqui nós matamos, né, o problema, tá? Chegamos nas duas respostas finais aqui. Beleza, pessoal? Então nós descobrimos a variação no comprimento, que é o ΔL, tá? A variação no comprimento e o comprimento final, tá? Que é esse L aqui. Tranquilo, gente? Olha só, se você viu o vídeo passado, né? E complementou com isso aqui, você pegou perfeitamente aí o conteúdo, tá? Essa metodologia de resolver variação da dilatação, tá, linear, você pode utilizar para descobrir a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. É a mesma metodologia, tá? Inclusive essa questão de multiplicar os números inteiros, andar com a vírgula no final, depois somar com o comprimento inicial, é exatamente isso, tá? Não tem mistério, tranquilo? Então, fechamos aqui a resolução desse problema, tá? E até uma próxima.